Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Correção da questão número 7 de matemática da prova do ITA para 2022, abordando o tema geometria espacial, geometria sólida com volume do tronco de pirâmide. Aí a gente vai abordar a área do triângulo, a área do hexágono, tangente da soma de dois ângulos, teorema de Pitágoras, operações com radicais e muito mais. Então, geometria espacial é um tema muito legal. Muito legal, é muito legal. A proposta é a seguinte: considere T um tronco de pirâmide regular de altura h igual 4 mais 2 raiz de 3 com bases hexagonais paralelas. Sabendo que o lado da maior base hexagonal mede 8 raiz de 3 sobre 3 e que o ângulo diedral entre as faces laterais e a base do tronco mede 75 graus, determine o volume do tronco de T. Olha, meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem, vale muito a pena você assistir essa videoaula se você é um estudante que quer se dar bem nas provas aí do ITA, nas provas dos vestibulares, nas provas do Enem. Então, o enunciado diz que é um tronco de pirâmide com bases hexagonais paralelas, que possuem 6 lados, né? Hexagonal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E paralelas que têm a mesma distância, né? Se você pegar a altura aqui, em qualquer distância, é a mesma. Então tá a bonitona aqui, a garbosa. Agora diz ainda mais que o lado da maior base hexagonal mede 8 raiz de 3 sobre 3. Vamos colocar aqui. Todos medem o mesmo tanto, mas vamos expressar só escrevendo nesse para a gente não esquecer. O ângulo diedral entre as faces laterais e a base do tronco mede 75 graus. Então eu posso pegar esse apótemo da base, ligar com essa altura, criar aqui um trapézio, né? Aqui um retângulo, aqui um triângulo, juntando tudo é um trapézio. Mas certo é que esse segmento de reta, ele encontra com a face aqui formando um ângulo reto. E aqui também forma um ângulo reto, porque esse segmento de reta é paralelo à altura, beleza? E disse que esse ângulo mede 75 graus. Vou chamar de A, esse ponto aqui, de B esse, de C esse. Aqui A', B', C'. Aqui vou chamar esse aqui de M. Aqui de H, esse H' não é a galinha dos ovos de ouro, é H', né? Aqui é a origem, o centro, né, do hexágono da base, O'. Vou destacar esse triângulo aqui, olha, creme. E aqui você pode observar que através dele eu posso concluir o seguinte: esse triângulo é metade de um triângulo equilátero. Por que esse triângulo é metade de um triângulo equilátero? Se você dividir o hexágono aqui em 6 triângulos, eles são triângulos equiláteros. Veja que um círculo completo é 360, 60, 120, 180, 240, 300, 360. Se esses dois ângulos têm o mesmo valor que esse, eu posso dizer que cada um mede 60 graus. Com isso eu provo que são triângulos equiláteros, ou seja, todos os seus lados têm a mesma medida. Logo, se eu pegar esse triângulo creme aqui, olha, eu posso afirmar que essa medida dessa hipotenusa dele também é 8 raiz de 3 sobre 3. Já essa aqui, como eu disse, é a metade. 8 raiz de 3 sobre 3, que é a medida dessa aresta dividida ao meio. Como que se divide frações? Multiplicando em cruz. Então vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3 vezes 2, 6. Certinho? E eu vou encontrar com isso a medida desse segmento de reta aqui, ó, OH. O até H. Veja onde estão aqui, ó, OH, esse aqui, ó. Usando tão importante teorema do Pitágoras, que diz que os catetinhos ao quadrado, esse é um catetinho, esse é outro catetinho, 8 raiz de 3 sobre 6, o catetinho, hein, elevado ao quadrado, precisa ser igual à dona hipotenusa elevada ao quadrado, 8 raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado.
Agora a gente vai resolver isso aqui passo a passo. 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9, que dá 3. 6 ao quadrado, 36. Isso precisa ser igual a 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9, que dá 3. 3 ao quadrado, 9. Eu agora vou simplificar para simplificar. Vou dividir numerador e denominador por 3 aqui, olha. Ficou 64 vezes 1, porque eu dividi por 3, e ficou 12, porque eu dividi por 3. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Vou dividir por 3, vai ficar 64 vezes 1, porque eu dividi por 3. 9, ficou 3, porque eu dividi por 3. OH ao quadrado é igual. Eu vou preservar aqui 64 sobre 3 e passar esse para depois da igualdade. Ele vai menos 32 sobre 6, porque eu já aproveitei e dividi aqui por 2 e aqui por 2. Olha, 64 por 2, 32, 12 por 2, 6. Assim eu posso encontrar o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores, que é 6, no caso aqui. 6 dividido por 3, 2 vezes 64, 128. 6 dividido por ele mesmo, 1 vezes 32, 32. Quem tem 128 perto de 32 fica tendo só 96. Quem tem 96 e divide por 6 fica tendo 16. 16 de um lado, raiz de um lado e do outro. Radiciação anula potenciação. OH vale 4, que é a raiz de 16. Do ponto O até o ponto H vale 4. Agora eu vou explorar essa informação que diz que a tangente desse ângulo é 75. Mas lá na tabelinha dos ângulos notáveis a gente não acha tangente de 75. O que a gente faz? A gente diz que a tangente de 75 é igual a tangente de 30 mais tangente de 45. Tangente da soma de dois ângulos. E a formulazinha para isso aqui é o seguinte: tangente de A mais B igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Com a tabelinha dos ângulos notáveis, você pode perceber que o ângulo A, que é representado aqui por 30 graus, tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3. O ângulo B, que é representado por 45 graus aqui, olha, tem tangente igual a 1. Então, somado com 1 sobre 1 menos tangente de A, tangente de B, esses dois aqui, né? Tangente de A, tangente de B. E ficou o mesmo porque raiz de 3 sobre 3 vezes 1, raiz de 3 sobre 3. Aqui, eu encontrei o MMC aqui, ó. 3 por 3, 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3, 3 por 1, 3 vezes 1, 3. E ao invés de colocar na vertical, vou colocar na horizontal. Esse está dividido por esse. Por isso veio o sinalzinho de dividir. Vou colocar na horizontal aqui, ó. A mesma coisa. O mínimo múltiplo comum é 3, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 3 por 1, 3 vezes 1, 3. 3 por 3, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Então, aqui agora eu posso cancelar esses dois, porque esse viria aqui para cima na multiplicação em cruz. Poderia estar cancelando em cima, embaixo ou aqui, aqui. Certinho? Ficou raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. Agora a gente volta lá no 8º ano do ensino fundamental e racionaliza esses denominadores. E para racionalizarmos os denominadores aqui de dois termos, basta multiplicar por outros dois opostos aqui com sinalzinho de mais. E conjugar o verbo chuveirar. Raiz de 3 por 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 por raiz de 3, raiz de 9 que dá 3. 3 por 3 dá 9. E 3 por raiz de 3, 3 raiz de 3. Agora, denominador, 3 por 3 dá 9. 3 por raiz de 3, 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 por 3, menos 3 raiz de 3. E menos raiz de 3 por mais raiz de 3, menos raiz de 9, que é menos 3. Reduzindo os termos semelhantes aqui, eu vou ter 3 raiz de 3 com 3 raiz de 3, 6 raiz de 3. 3 mais 9, 12. No denominador, essa anula essa, cachaca na muchaca, sobra o quê? 9 menos 3, 6. Posso simplificar tudo por 6. 6 dividido por 6, que vai dar 1, desaparecer. E 12 dividido por 6, que vai dar 2, né? Aqui ficou raiz de 3 sobre 2. Veja, era 6 que dividiu por 6 virou 1. 12 que dividiu por 6 virou 2, certinho? Achei que aqui a tangente de 75 graus é raiz de 3 mais 2, certinho? Agora, dando continuidade aí, eu vou trabalhar nesse triângulo em creme. Para quê? Para eu
achar a medida desse segmento MH. A tangente de 75 graus, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que vale o cateto oposto? H'(M). H'(M) sobre MH. Quanto que vale H'(M)? A tangente de 75 eu sei que é raiz de 3 sobre 2. H'(M), que é a altura, vale 4 mais 2 raízes de 3. Porque a altura aqui e esse segmento de reta são paralelos, ambos valem o mesmo tanto. Então, 4 mais 2 raízes de 3, que é a altura, sobre MH. MH está aqui, é o único que eu não tenho valor e vou buscá-lo. Vou trocar de lugar o MH com raiz de 3 mais 2, vai ficar 4 mais 2 raiz de 3. Troquei esses dois de lugar, eu posso fazer isso. Ficou 2 mais raiz de 3. Como você pode perceber, aqui é 4, aqui é metade, que é 2. Aqui é 2 raiz de 3, aqui é metade, que é raiz de 3. Então, MH vale 2. 2 aqui, 2 aqui. Dando prosseguimento aí, vou agora procurar a área do hexágono. Veja que eu destaquei esse triângulo aqui em creme, que é um dos 6 triângulos. Como as bases são paralelas, nós podemos verificar aqui que há uma semelhança entre esse triângulo e esse em destaque, o triângulo BCO, vai do B até no C até no O. Ele é semelhante ao triângulo B'C', O'. Olha, B'C', O'. Destaquei de creme, aí os dois são semelhantes. Agora, com isso eu posso provar que o lado B'C' do triângulo de cima sobre BC do triângulo de baixo precisa ser igual à altura do triângulo de cima, O'H', sobre OH. Mas B'C' sobre 8 raiz de 3 sobre 3, que é o valor da aresta da base do tronco de pirâmide, já tenho esse valor, todas são iguais, é igual 2, porque aqui, olha, daqui aqui vale 2, está escrito aqui, esse de cima também tem a mesma medida, olha, porque eles são um retângulo, sobre 4, porque daqui aqui tem 4. Agora, multiplicando em cruz aí, eu vou ter 4 B'C', multipliquei em cruz, ó, produto dos meios e dos extremos igual 2 vezes 8, 16 raiz de 3 sobre 3. Agora eu vou passar esse 3 para cá multiplicado, vai ficar 12 B'C'. Mas eu posso dividir ambos os lados aqui por 4. 12 por 4 vai dar 3 aqui, 16 por 4 vai dar 4 aqui. Para isolar o B'C', eu passo esse 3 para o denominador, né? Então achei que o B'C' vale 4 raiz de 3 sobre 3. Mas por que eu estou fazendo isso? Para eu encontrar a área da base maior e da base menor. Então, eu vou agora trabalhar no cálculo da área da base maior. A área de triângulo, como que a gente encontra? Base vezes altura sobre 2. A base dele é 8 raiz de 3 do triângulo aqui, ó, em creme. A altura é 4 vezes 4 dividido por 2. E 8 vezes 4, 32 raiz de 3 sobre 3, ó. Dividido por 2, vou colocar na horizontal. Divisão de frações, a gente multiplica em cruz. Então vai ficar 32 raiz de 3 vezes 1, que é 32 raiz de 3 mesmo. E 2 vezes 3, que é 6. Só que aqui na base, no hexágono, tem 6 triângulos iguais a esse creme. Então tem que multiplicar isso aqui por 6 para encontrar a área da base do hexágono. Que eu posso simplificar esse 6 com esse e sobra somente 32 raiz de 3. Essa é a área do hexágono maior. Agora eu vou procurar a área do hexágono menor. A área do hexágono menor, aqui vai ser, primeiro, a área de um triângulozinho, aí que é 4 raiz de 3, porque eu achei que esse lado aqui, B'C' é 4 raiz de 3, vezes a alturinha dele aqui, que é 2, a gente já viu isso, sobre 2, né? Que é triângulo, a gente sempre divide por 2. Então, 2 vezes 4 raiz de 3, 8 raiz de 3 sobre 3, aqui dividido por 2 na horizontal, multiplicando em cruz, 8 raiz de 3 sobre 6, mas também aqui tem 6 triângulozinhos, então vezes 6, 6 cancela 6, sobra o quê? 8 raiz de 3, que é a área do hexágono menor. Então o que eu vou fazer agora? Vou calcular o volume da pirâmide até que enfim,
que é calculado por essa formulazinha simplesinha, né? Que é altura sobre 3, que multiplica a área da base maior, mais raiz da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Então, vamos lá, a gente já tem todos os ingredientes aí. Volume é igual a altura, que é 4 mais 2 raiz de 3, sobre 3, que multiplica a área da base maior, eu já tenho aqui, ó, 32 raiz de 3, mais raiz quadrada de área da base maior, que é 32 raiz de 3, vezes a área da base menor, que é 8 raiz de 3, mais a área da base menor. Agora, eu vou pegar aqui e simplificar, né? Vou tentando. Essas 32 raiz de 3 com essas 8 raiz de 3 aqui dá 40 raiz de 3. Vai diminuindo. A raiz aí, nós vamos ter o que na raiz? 32 vezes 8, 8 vezes 30, 240. 8 vezes 2, 16, 256. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Isso mais 8 raiz de 3 aqui. 4 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui 40 raiz de 3. 256 tem raiz quadrada 16. Só esse 3 que não tem, ficou na casinha. Agora a gente pode reduzir esses termos semelhantes, somar esses radicais. 40 raiz de 3 com 16 raiz de 3, 56 raiz de 3. Agora a gente vai conjugar o verbo chuveirar, fazer o chuveirinho. 4 vezes 56, 224 raiz de 3. Agora, 2 raiz de 3 vezes 56 raiz de 3, 2 vezes 56, 112. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Isso sobre 3. Agora, o que eu posso fazer? Colocar o fator comum em evidência. 224 é o dobro do 112, então posso colocar o 112 em evidência. 224 raiz de 3 dividido por 112 raiz de 3, 2 raiz de 3. 112 que multiplica 3 dividido por 112, sobra somente o 3 sobre 3. E assim eu encerro o cálculo do volume do tronco de pirâmide, que deu 112 vezes 2 raiz de 3 mais 3 sobre 3. Se você quiser tornar isso aqui mais simples, basta você pegar a calculadora, extrair a raiz de 3, multiplicar por 2, somar com 3, multiplicar por 112 e dividir por 3. Aí você vai encontrar um número mais bonitinho, mais bacaninha. Mas é mais comum na matemática a gente terminar dessa forma, porque aí não há perda, né? Na calculadora, quando você extrai raiz de 3, sempre tem uma perdazinha. Espero que você tenha entendido e espero por você assistindo a próxima videoaula, que tá um barato. Matemática é muita prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Siga essa dica. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.